manifestou de modo contrário. Vamos começar oficialmente a reunião de colegiado. Bom dia a todos, agradeço pela presença. Nós temos uma pauta, vamos ver se a gente consegue cumprir essa pauta hoje em menos de 2 horas, a minha previsão, 1h30 a gente possa cumprir. O primeiro item da pauta, aqui por ordem, é a devolutiva da prorrogação de bolsas e fila de espera, isso para a gente ter um posicionamento oficial da pós-graduação, tendo em vista aí, eu até agradeço a Luana Farinazzo se conectou também, né, como representante discente, não sei se a Amanda também está conectada, tá sim, a Amanda Sampaio também está conectada, são as duas representantes discentes, e houve uma mudança aí, né, uma nova portaria prorrogando para 6 meses, né, os projetos que estão em curso durante a pandemia, tendo em vista as dificuldades de consecução. E isso vai ser estendido. Acho que a Aline podia falar como é que ficou essa situação, Aline. Já foi encaminhado lá para a PROP o e-mail com as pedidos de prorrogação? Já. E todos os alunos da pós-graduação pediram? Não, alguns não pediram, não. Mas eles não precisam pedir agora também, né? Ficou combinado que eles podiam pedir depois, e aí o Roberto ia inserindo no sistema, né? Tá certo. Porque alguns já estão muito próximos, né, de defender. Acho que a professora Denise Mafra tem uma aluna também que ela já está próxima a defender, então alguns não têm interesse de prorrogar mais os seus projetos. Uma coisa que a gente tinha ficado de ver, professor, é se os alunos que não são bolsistas também vão ter essa prorrogação de mais 3 meses no prazo de defesa. Acho que sim, acho que a própria CAPES deixou claro, né, que a prorrogação do tempo de defesa é para todos que precisarem, independente de ser bolsista ou não. Tá bom. Algum professor quer se manifestar sobre isso? Isso aí impacta diretamente, né, na questão das bolsas. A gente tinha feito toda aquela reunião, né, da prorrogação de bolsas. Eu não sei se a bolsa ia ter só uma bolsa que ia vagar esse ano, que é em novembro. Eu não sei se esse aluno pediu prorrogação. Pediu, Aline? Não. Então, essa bolsa está de pé. Seria uma bolsa que iria para o primeiro colocado da fila, que, se não me engano, é o aluno do professor Dano, né? Aline? É o aluno do professor Dan que está na fila, né? Eu acho que sim, né, professora Cristiane? Isso. Então, isso nada muda com relação a essa bolsa. O que eu acho que vai impactar é que a gente tinha prorrogado 1 ano, né, para os discentes que estão em fila. E com essa prorrogação de 6 meses, vai afetar, inclusive, o próximo processo seletivo, que é o 01 de 2021, né? Então, essa prorrogação, Luana e Amanda, consequentemente, vai ter impactos aí na fila de espera, mas, infelizmente, né, a prioridade da CAPES não é para quem entra, é para quem já está fazendo os projetos, né? Então, o que a gente tem para falar é que a gente está lutando por outras maneiras de projeto, de buscar bolsas, né? E um edital do CNPq e outros que a gente acha que vão ser lançados em breve para que esses alunos se coordenem para isso. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Podemos passar para o próximo? Ok. O segundo item da pauta é acho que um item bastante interessante que a Luana Farinazzo trouxe, junto do processo de autoavaliação do programa.
Com relação ao item de solidariedade do programa, a gente tem feito algumas ações, a gente já participou com aulas e, enfim, algumas atividades. Até, por exemplo, agora eu recebi uma mensagem de um colégio aqui pedindo se algum professor poderia falar sobre coronavírus para os alunos desse colégio. Então, acho que pode ser ou um professor ou algum aluno que se sinta capaz de falar sobre isso, porque está havendo a reabertura aí dos colégios e existem muitas dúvidas que são algumas bastante simples, né, capazes de profissionais da área de saúde orientar, instruir, até outras que são mais complexas, que só infectologistas, epidemiologistas podem esclarecer, mas há infelizmente, por falta de uma definição específica do Ministério da Educação, há muita incerteza. Então, é mais uma ação aí que pode ser feita, mas esse é o que a Luana trouxe. E eu achei bastante interessante, ela já trabalha há um tempo com essa ONG, que é a Hope Worldwide, ela falou no seminário de autoavaliação. Gostaria que ela falasse para a gente também, que a ideia que a gente faça nessa votação de colegiado é a aprovação da gente fazer um apoio a essa ONG. Ela não envolve necessariamente dinheiro, né? Coletar dinheiro, envolve ações, solidariedade, ações educacionais, e eu queria que a Luana falasse um pouquinho sobre a ação dessa ONG para a gente. Inclusive, ela buscou informações com relação à idoneidade da ONG, que hoje sempre é uma preocupação de associação do nome de instituições públicas com instituições não governamentais. Com a palavra, Luana. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Quando o professor levantou essa pauta, né, eu e a Aline, a gente chegou a pensar um pouco como que a gente poderia trazer uma proposta de uma maneira segura, né, principalmente para quem enviar e envolver o nome da pós, e eu trouxe essa sugestão, que era mais ou menos o que estava ao meu alcance naquele momento, que é uma ONG de alguns amigos que eu conheço, a diretoria. Eu fiz uma reunião com a gestão que está em vigor, agora em 2020, provavelmente vai se permanecer até 2022, perguntando, né, de que forma que a gente poderia fazer alguma parceria, de que forma que a gente poderia ajudar, e eles fizeram uma exposição dos projetos que eles têm, que são os carros-chefes, né? Então, o mais forte é um projeto que chama Crescer com Integridade, que eles oferecem reforço escolar e até alfabetização, né? De certa forma, o reforço acaba sendo, muitas vezes, a alfabetização das crianças na Baixada, em um bairro da Baixada, e eles têm crescido cada vez mais, né? Então, começava na casa de um voluntário, eles conseguiram um espaço pequenininho, hoje eles já têm um espaço um pouco maior, e eles utilizam métodos não convencionais para trazer educação, cultura e alfabetização para as crianças. E, como o professor disse, as formas que a gente poderia se envolver tem inúmeras, desde ajudá-los com a divulgação e estratégia para melhorar os processos da ONG, e até pessoas que queiram apadrinhar financeiramente as crianças do projeto, ou que queiram ajudar de alguma forma com voluntário presencial. Existem algumas campanhas sazonais, então nesse momento de pandemia eles têm entregado alimentos lá na Lapa, campanhas de doação de sangue, e eles, além deles próprios começarem a organizar as próprias campanhas ao longo do ano, né, do período, eles também apoiam muitas iniciativas de pessoas individuais que pedem o apoio deles, né, seja com divulgação
ou até com os voluntários que eles já têm. Então, acho que também, mais para frente, caso algum professor queira propor alguma campanha, eles poderiam dar esse retorno também de auxílio de voluntários, de engajamento. E uma coisa importante que o professor levantou, né, que precisaria ser uma ONG eticamente confiável. Então, eles têm o selo de aprovação, eu até coloquei na apresentação, eles ganharam alguns prêmios de ética, de não corrupção, mas, de qualquer forma, eles trabalham com muita clareza, né, eles deixam muito aberto as contas e a forma como eles trabalham. Eu acho que eles só têm, assim, na gestão, existe só um funcionário, que é um estagiário que tem ajudado na parte das finanças e na logística. Então, não sei se você quer, professor, que eu fale sobre mais alguma coisa, mas essa foi a proposta, assim, mais organizada que eu e a Amanda, a gente conseguiu trazer. E aí, caso seja aprovado, eu entraria de novo em contato com eles para a gente tentar traçar um planejamento das formas que a gente poderia envolver e apresentar a ONG, isso listar tanto o voluntariado e também apresentar os projetos. Obrigado, Luana. Eu queria que você confirmasse esse link aqui que eu coloquei no site, no chat, o site da ONG. Espera só um minutinho que eu vou ver. Aqui. hopewww.org. Eu acredito que seja. Eu procurei aqui na internet. Isso. Porque eles é uma ONG internacional, né? Então, eles têm sete pilares que eles se envolvem. Então, essa é internacional. Provavelmente, a gente consegue encontrar aqui a filial do Rio de Janeiro. Tá. Eu vou ver se eu encontro a do Rio e mando aqui para vocês o site e o Facebook deles. Acho que a gente podia, aprovando essa parceria, na próxima reunião de colegiado, pedir para um representante da ONG vir, né, apresentar os projetos e também a gente falar, assim, tem tanta coisa que a pós-graduação produziu aí, cartilha de nutrição, cartilha de atividade física, cartilha de prevenção de doença cardiovascular, e a gente podia tentar bolar um material voltado para as crianças, né? E também fazer vídeos educacionais e trabalhar com isso, interagindo com elas nesse momento. Eu acho que seria bem interessante. Se algum professor quiser fazer algum comentário, quiser algum esclarecimento adicional, eu agradeço a participação de vocês. Acho que ninguém quer mais se manifestar sobre esse assunto. Então, eu queria colocar em votação. Se alguém tiver alguma posicionamento a favor ou contra, que coloque no chat os que são a favor de que a gente faça um relacionamento institucional da nossa pós com essa ONG, que coloquem sim, os que são contrários coloquem não. Já está aí meu voto. Maravilha. Temos aqui todos os votos aqui que chegaram foi a favor que sim, então a gente pode dar como aprovado. E, Luana, por favor, convide um representante da ONG para a gente fazer uma reunião prévia à reunião de colegiado, para a gente já alinhar algumas coisas, e na próxima reunião de colegiado ele teria alguns minutos aí para apresentar a ONG e a gente também levar com os professores projetos para a gente seguir. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que o próximo item que a gente tem que começar a trabalhar é a questão
da Associação de Ex-Alunos da Pós-Graduação. Eu vou depois também conversar com você fora da reunião de colegiado, como que a gente pode fazer um benchmarking com as que existem, né? Particularmente a da UFRJ não, da USP, né, do INCOR. Eles têm uma pós-graduação fortíssima, fazem reuniões anuais com mais de 100 pessoas, né, e que é realmente um exemplo assim, de associação de ex-alunos. Próximo item da pauta é a evolutiva do edital do processo seletivo online. Então, esse edital ele já está no ar, não é? E eu queria pedir para a professora Cristiane falar um pouco de como a gente desenvolveu o processo seletivo, dos professores que estão na banca, e pedir para a Aline também dar um retorno de como têm sido as inscrições, as dificuldades aí que os alunos estão tendo. Recebi uns feedbacks hoje de manhã também. Os alunos estão gostando desse jeito de se inscrever online. Parece que está dando certo. Professora Cristiane. Bom, na reunião... Está todo mundo me ouvindo? Sim. Então, na reunião passada, a gente alinhavou algumas questões, né, sobre essa seleção online. Então, a gente combinou, foi aprovada a proposta da primeira fase, abranger uma resenha de um artigo científico em inglês, escrito em inglês, e que os candidatos ao mestrado fariam essa resenha em português e os candidatos ao doutorado fariam essa resenha em inglês. A gente estabeleceu também um cronograma que foi divulgado, né? E em relação à segunda fase, o que foi de acordo do colegiado foi que as entrevistas ocorreriam de maneira síncrona, numa data pré-determinada, de acordo com uma escala, como a gente pratica presencialmente, porém, a apresentação dos anteprojetos seriam feitas de modo assíncrono. Então, os candidatos, eles vão gravar vídeos de até 10 minutos apresentando seus anteprojetos. Esses vídeos serão encaminhados à banca, para que a banca possa assistir previamente à data agendada para a entrevista. Então, 3 formulários do Google foram produzidos, um visando a inscrição, com um espaço para upload de todos os documentos exigidos no edital. Um segundo documento foi elaborado para fazer, né, a primeira fase, então, com a referência do artigo, link para acesso ao artigo, e um campo para fazer upload do documento com a resenha, também passado aí algumas orientações para a elaboração dessa resenha, em relação à formatação, né? E um terceiro formulário do Google foi também produzido para que os candidatos pudessem fazer upload, ou melhor, né, colocar o link dos seus vídeos a serem disponibilizados à banca. Mas em relação à banca, a gente não fechou nada até o momento. Na reunião passada, a gente começou a conversar, eu comentei que eu não teria candidato, então, na ausência de outras pessoas, eu poderia participar, mas não tivemos mais professores que se manifestaram em relação a essa banca. O professor Cláudio, acho que vai apresentar candidato, então ele poderia participar de um nível, mas não de outro, eu não me recordo exatamente qual. E, se eu não me engano, a professora Caroline também comentou que poderia participar de um determinado nível, mas não de outro. Então, creio que uma pendência que a gente precise fechar até o final dessa semana, se não agora na reunião, seria essa banca, né? Essas bancas, se fossem o caso. Eu não sei quantos candidatos a gente tem aí previstos, ou se a gente já recebeu alguma inscrição. Hoje seria o segundo dia de inscrição, então não sei quanto tempo a gente seria mobilizado em relação a esse processo. Uma vez que o anteprojeto vai ser apresentado através de um vídeo, creio que isso nos dê uma flexibilidade maior, né? Mas, enfim, eu não sei da disponibilidade dos professores, nem da intenção de apresentar aluno. Acho que é isso.
minha parte. Aline, como é que tem sido as inscrições? Estamos tendo as inscrições? Olha, eu estou vendo aqui que tem um aluno de mestrado inscrito até agora. Para isenção de taxa de inscrição, não teve nenhum pedido, não. O que está tendo mais dificuldade são os alunos do MD-PhD. Esses que estão com dúvida na hora de preencher o formulário. Eles são 2 alunos, não é isso? Uhum, Letícia e Eduardo. Tá. Mas a dúvida é simplesmente se eles vão marcar um X no MD-PhD ou se eles vão marcar um X no doutorado. Para eles marcarem um X no doutorado, eles teriam que apresentar diploma de graduação, o que eles não possuem. Então, é uma questão simplesmente semântica, né? Creio que seja simplesmente eles marcarem que vão fazer seleção para o MD-PhD e fazer o upload do certificado aí que mostra que eles estão cursando o 9º período, e que eles são, portanto, alunos de graduação. Acho que é uma questão muito mais simples, né? É fácil de resolver, né? Eles já estão, inclusive, com uma produção científica gigante, né? Esse aluno aí do Evandro, o Eduardo, já está com 11 artigos como primeiro autor. É realmente uma produção... Quem dera que os alunos do doutorado tivessem essa produção todos, né? Realmente são alunos muito especiais. A gente tem que absorvê-los de qualquer maneira. Algum professor está tendo dificuldade aí para seu aluno se inscrever? Quem puder se oferecer para participar da banca, eu agradeço. Pode se colocar aí no chat. É importante para o nosso programa. E também gostaria de pedir que a gente pudesse concluir o quanto antes essa organização da banca, né? A seleção já é na semana que vem, não é isso, Cristiane? Bom, a inscrição, então, essa semana, prova de inglês, eles vão ter acesso ao artigo no dia 22, para entrega no dia 23. O resultado dessa primeira fase até dia 25, entrega do vídeo até dia 28, para a entrevista acontecer no dia 1º de outubro. 1º de outubro. Para mim, pode contar com o doutorado, eu posso participar do doutorado, mestrado eu vou apresentar, e não sei se o professor Gabriel Dias pode participar, professora Renata Frauches, se a Milena. Basicamente é a entrevista, porque até o vídeo do projeto a pessoa pode ver em um outro horário, né? Não Cláudio, tem... você falou de ficar no doutorado, foi isso? Isso, pode contar comigo no doutorado. Teria mais alguém que pudesse fechar essa banca com o professor Cláudio, com a professora Fernanda, que também se disponibilizou aqui? 1º de outubro, Eliette. A do doutor... Assim, doutorado e mestrado, creio que possa acontecer no mesmo dia, nesse esquema aí de dividir o vídeo com a entrevista. Então, eu só não tinha me dado conta que será no dia 1º. Dia 1º, eu até posso, até às 3 horas da tarde. Depois eu dou aula, eu tenho aula síncrona, né? A gente faz de manhã Acho cedo. que o doutorado pela manhã é tranquilo, né? Acho que não tem problema. Então, só essa ressalva que eu deixo, tá? E eu acho também que não vai ter muito aluno, não. Também acho. Eu estou com essa perspectiva, mas posso me surpreender, né? Mas, Eliette, você que se disponibilizou, se for pela manhã, então, na verdade, sendo esse esquema virtual e com bancas diferentes, creio que a gente possa conduzir o mestrado em paralelo ao doutorado, em salas do meeting diferentes. Salas diferentes. Pode sim, é rapidinho, né? Eu posso pela manhã, a manhã toda, tanto mestrado quanto doutorado. Eu não vou ter aluno, não. Eu não sei se no lado lá se vai ter algum aluno, mas acredito que não. Alguém mais poderia participar? Está faltando quem? Um para o mestrado? Bom, para o doutorado, né, conduzindo de manhã, aqui o que eu anotei que seria você, a Fernanda, a Eliette poderia participar também. E aí a gente teria a banca do doutorado fechada.
Tá. Mas a do mestrado, a única pessoa que eu vi aqui que se manifestou foi a Carol. E aí ficariam 2 vagas em aberto para o mestrado, para a banca. Você Eu posso poderia- participar das duas, Cris. Mas se for se levar em precisar. paralelo, aí você não teria como participar das entendi. duas. É por isso que eu estou perguntando. Se a Carol não tiver preferência, assim, apesar de que você... Eu não você tenho falou pela preferência, manhã, não. né? Você falou pela manhã, né? Isso. Mas assim, de qualquer maneira, a gente precisa de 2 professores. A questão é esses professores, se eles vão apresentar aluno para algum nível, para poder automaticamente ser deslocado para o outro nível. Tá. Bom, você joga onde for mais conveniente. Eu estou à disposição. A Grazi Obrigada, Ivete. entrou agora. Será que a Graziele e o Guenin poderiam participar? Cris, eu estou vendo aqui no dia 1º, eu estou escalada na disciplina de seminários à tarde. Mas aí pode ser de manhã, então. A gente faz em paralelo os 2 processos. Faz de manhã cedo. Porque, assim, como a entrevista só vai ser entrevista, por candidato, a gente não vai, a princípio, precisar de 20 minutos, como tradicionalmente, que são 10 minutos para apresentação e 10 minutos para entrevista. Então, creio que no dia da entrevista, as coisas fluam mais rapidamente e a gente consiga fechar tudo pela manhã, correndo em paralelo mestrado e doutorado. Oi, bom dia a todos. Desculpa, Cris, você pode me informar as datas novamente? A entrevista a gente marcou para o dia 1º de outubro, que eu acho que é uma quinta-feira. A partir de que horas? Então, não tem hora fechada ainda, a gente está fechando o turno, né? Mas normalmente a gente faz começando 9 horas. E o que a gente está discutindo é fazer mestrado em paralelo ao doutorado na parte da manhã, da quinta-feira, dia 1º de outubro. Tá, eu acho que eu consigo, sim. Quinta-feira de manhã eu não tenho aula, não. Tinha marcado o dentista, mas eu remarco, não tem problema. Você vai apresentar candidato? Não vou. Tá, então vou colocar Para você mestrado, pode ser? no mestrado. Tá. E ainda assim a gente precisa de mais um professor para mestrado ou para doutorado, já que a Eliette falou que para ela tanto faz. Só que se a gente fizer de manhã, ela vai ter conflito de horário. Eu acho que dependendo da quantidade de candidatos também, Cris, poderia fazer na sequência, né? Se caso... Porque você tinha pensado 3 professores mais um para suplente? Ou você queria Eu mais? eu nem pensei em suplente ainda, porque suplente eu mesma poderia ficar ali de stand-by para ambos os níveis, né? Mas precisar de mais um titular. Não sei se seria questão da gente também fazer uma consulta no WhatsApp para ver professores que não estão presentes na reunião, se eles têm disponibilidade, antes da gente pensar em fazer sequencial na parte da manhã para você poder ficar nas 2. Talvez pudéssemos fazer essa consulta antes de pensar nessa outra estratégia. Perfeito. Cris, vou dar mais uma sugestão aqui como Sim. alternativa. Eu não sei o quão fácil ou difícil seria, mas se quiser me trocar de dia na disciplina de seminários, se tiver que ser à tarde, para a Eliette estar nas 2 bancas, fica aí a possibilidade, porque ao longo do dia eu já tinha reservado mesmo para a banca, e tem seminários que, enfim, é mais fácil trocar talvez, né? Ai, Carol, confesso que eu não sei. Eu vi que é só sugestão, depois você avalia no caso. Mas eu acho que não vai ter necessidade, gente, pela quantidade de inscritos, né? Bom, acho que vamos fazer, talvez, esse encaminhamento, né? Fazer uma consulta no WhatsApp para ver se mais alguém aparece, e aí, se ninguém aparecer, a gente busca fazer sequencial que seja no período da manhã, em função do volume de candidatos, para você poder participar das 2, Eliette. E eu ficar como suplente das 2. E aí, numa terceira opção, caso isso não seja possível, eu vejo como contornar a questão da Carol na disciplina de seminários. Mas, de repente, deixar isso como uma terceira opção. Beleza, Cris.
Eu já separei aqui o meu horário de 8 às 10 da manhã para a entrevista de mestrado, dia 1º de outubro. E aí a gente vê se vai fazer simultâneo, se vai fazer sala lado a lado, que aí fica bem cedo. E bem cedinho a internet é melhor, né? Conforme o horário da manhã vai aumentando o número de pessoas conectadas, qualidade de vídeo piora sensivelmente, e à noite é infernal. Qualquer coisa que você tiver que fazer síncrona, fuja de fazer de noite. É o pior horário. Vamos, então, dar sequência aqui na nossa reunião. O quarto item da reunião é a jornada de ciências cardiovasculares. Também a professora Cristiane tem aí informações importantes para a gente dar. Não, desculpa, eu ri porque não tenho informações importantes por hora, não consegui. Não consegui. Já tinha visto tudo aí da parte. Não foi possível ainda. O que a gente combinou na reunião passada era que a gente faria sobre Covid, né? A gente teria convidados falando a respeito da doença, talvez não visões diferentes, né? Mas complementares, e que a gente teria a apresentação de trabalhos no molde virtual, que poderia ser posts como do Instagram, ou ainda, né, apresentações no Meeting. Mas eu não consegui evoluir muito em relação a isso, de preparar já formulário de inscrição, já lançar ou convidar aluno para ajudar a organizar, mas seria importante que os professores que participaram dessa reunião, deram sugestões, também enviassem sugestões de convidados, com os contatos, para a gente poder verificar a disponibilidade desses... Sim. Você está pensando em fazer aulas gravadas e botar no ar no dia, ou quer fazer tudo síncrono? Porque se for por aula gravada, é até mais fácil. A gente pode convidar as pessoas para gravarem, mandarem. E tem várias pessoas que a gente podia convidar, até da própria UF, né? Que podem falar visões diferentes aí da pandemia. Bom, quando a gente conversou, eu havia entendido que essas palestras seriam síncronas. Mas, para facilitar a possibilidade das pessoas participarem, mas eu acho que, assim, perde um pouquinho, né? Quando a gente faz o vídeo gravado, não tem a interatividade para pergunta. Eu não sei, eu entendo que seja mais fácil, até por conta da agenda das pessoas. Mas eu acho que se distancia muito mais da proposta da jornada. Mas se todos concordarem que essa seria uma opção mais viável, ok, por mim, tudo bem. A Carol está perguntando data da jornada. Carol, eu estou vendo aqui um dos meus milhões de papéis que ficou aqui no meu computador, não tem data, então creio que seja uma questão que a gente tenha falado um período, mas não tenha fechado exatamente uma data, porque senão ela estaria aqui no meu papelzinho. Não sei se a Aline tem informação diferente. Uma coisa que eu tenho visto nos eventos online, para garantir essa questão da conexão, é que às vezes a palestra está gravada, mas aí ela é transmitida e depois aquele palestrante está disponível para tirar dúvidas no momento seguinte. Então, é mais garantido que a conexão não vai cair, né? É algo que pode ser pensado. Cláudio, posso dar uma sugestão? Por favor. Tem um professor que você fez uma live, eu acho que o sobrenome dele era Sommer, não era? Nossa, eu achei a live dele sensacional. Falei com algumas pessoas e todo mundo me respondeu assim, nossa, muito bom, informação de qualidade, atualizada. Talvez agora ele pudesse ter, tipo, essa visão, digamos, final, né? Ou como eu espero que seja final da pandemia. Não sei se seria... E eu acho que assim como a Carol falou, fica perfeito. A pessoa que quiser gravar, deixa gravado e depois fica só na questão das perguntas. E quem quiser fazer online, faz online, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de gravar também, né? O congresso agora de medicina nuclear foi assim, a gente gravou as aulas, nunca mais de 15 minutos, online. O segredo é ser 15 minutos, né? E aí foram apresentava assim, módulo 4 aulas. E aí depois os 4 que gravaram e mandaram,
apareciam para tirar dúvidas, né? Como você falou... Tipo mesa redonda, assim, né? Discussão. Mesa redonda, porque dá uma sensação de mais segurança para quem vai assistir, né? Porque a pior coisa que tem, eu tive numa aula da Sociedade de Cardiologia, o professor Ramires, que é o titular lá da USP, ninguém escutava a voz dele. Foram 250 pessoas frustradas naquela noite, porque a conexão dele estava ruim e tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse mandado a gravação e depois a gente fazia um bate-papo e aí você responde até pelo chat as dúvidas, né? Não precisa você falar, né? Então, com certeza, dá segurança, pelo menos, né? Você dá a segurança que a pessoa não vai perder tempo. Tá ótimo. Então, Cris, eu queria ajudar você a organizar. Esse professor Márcio Sommer, ele é muito, muito bacana. E também a gente pode pedir, por causa da internacionalização, palestras também de 15 minutos dos nossos convidados, das nossas conexões fora do Brasil, né? Pedir lá para o nosso professor da Itália, o professor Rafael, gravar lá a visão da pandemia na Itália. Eles já estão com vida normal, andando sem máscara, viajando, fazendo as atividades normalmente, né? E a gente que ficou tão preocupado com a Itália, hoje o mundo se preocupa com o Brasil. E a gente, por exemplo, a Denise tem conexões aí na França, o pessoal do LACE tem conexões em vários países, né? Pedir para convidar colegas para falarem também e gravarem vídeos dentro dessa linha mestra aí da pós-graduação. Então, vamos ver se para a próxima reunião, porque a próxima reunião já é outubro e a gente deve fazer a JAC em novembro ou começo de dezembro, né? Então, fica pouco tempo também para a gente organizar e a gente não pode deixar de fazer, né? Acho que a gente estava fazendo início de dezembro porque nas datas que a gente fazia antes, no final de novembro, batia com outros eventos e muitos professores não podiam prestigiar. Eu posso falar mais uma coisa, Cláudio? Por favor. O Gabriel, acho que o Gabriel está aí, talvez ele possa falar, mas ele também fez uma live com pessoas, uma da França, outra da Itália, não lembro, o outro menino acho que era da Inglaterra, que também foi muito legal. O cara da Itália era sensacional, assim, sabe? Deixou uma mensagem final muito bacana. Talvez se ele pudesse reativar, seria uma outra. Isso, Lúcio. O cara foi sensacional, Gabriel. É o Lúcio que teve aqui no Brasil e que formou? Então ele é ótimo. Ele sim, ele se graduou há pouco tempo, eu assisti lá a relação de grau dele. Lúcio D'Antônio, se não me engano, né? Na verdade, o programa promoveu várias, né, lives interessantes, né, Cláudio? Acho que podia, reavivar as mais visualizadas e convidar. Vamos seguir o que a professora Cris já tinha proposto de as pessoas colocarem sugestões da pós, né, no grupo da pós. Eu acho que pode ter tal palestra, a gente coletar isso e, ao mesmo tempo, a gente dá a sequência aí dos pôsteres, né, de orientar os alunos, senão os alunos vão ficar dizendo depois que tem pouco tempo para preparar, né? Então, a gente tem que dar uma antecedência, porque senão é uma choradeira sem fim. Beleza. Se mais ninguém tiver o que falar sobre esse tema, a gente pode ir para o tema seguinte, que é a aprovação do encaminhamento do workshop. Esse é um tema importante para a gente. A gente teve um workshop de autoavaliação em que foram decididas algumas ações, né, para a gente tomar e foram bem, assim, interessantes, significativas, da gente aumentar a nossa internacionalização, de realizar aquele curso no modelo de Harvard de escrita de artigos científicos que a professora Renata se ofereceu de fazer, da gente fazer essas ações, aí uma delas já até aprovamos, né, que é a participação com a ONG, e a gente quer formalizar nessa reunião
a aprovação do conteúdo daquele workshop e que a gente agora possa dar início às ações. A gente deve, nessa semana e na próxima, deflagrar as ações do workshop, para que a gente possa, no mês de novembro, né, então outubro, em novembro a gente fazer o item final da autoavaliação que tem que constar no nosso relatório da Sucupira, que é a meta-avaliação, ou seja, você avaliar a avaliação do curso que você fez. É uma coisa que não é comum para a gente, né, mas é um item que a CAPES está exigindo e a gente deve fazer. Aliás, por falar em CAPES, uma das coisas que eu estou tentando fazer é ver se a gente consegue fazer uma live com o professor Luiz Felipe, que é o coordenador da Medicina 1. Ele é muito solícito, né? Eu já mandei mensagem para ele, mas acredito que ele não teve ainda a possibilidade de responder, mas a gente vai buscar uma data, um horário que seja conveniente para ele, e gostaria que professores e alunos participassem, né? Como vocês sabem, a CAPES tem sido um terreno de muita ebulição, né? Com mudanças, e mudanças até bastante, assim, nosso entender, aceleradas com relação ao desenvolvimento da pós-graduação, e a gente gostaria de ver o olhar dele, principalmente com relação ao próprio processo de avaliação quadrienal, né, que é muito duvidoso, né, frente a toda a dificuldade que as pós-graduações estão tendo para exercer suas atividades, né, seja de ensino, seja de execução da pesquisa, que a grande parte da pesquisa brasileira está parada nesse momento, em virtude da pandemia, né? Você não pode nem entrar em muitos laboratórios de pesquisa, nem está podendo realizar pesquisa de campo em hospitais e instituições de saúde. Então, com essa aprovação desse encaminhamento, a gente deve mandar um e-mail com um resumo para vocês e das ações. O item 6º é o aproveitamento de créditos e disciplinas. Aline, tem alunos que deram encaminhamento para isso? Eu acredito que não, né? Não. Tá. Existe aprovação de bancas e qualificações previstas? Tem. Poderia... Tem a de qualificação do André Luiz Musmano, de doutorado, que é o orientando do professor Pedro Paulo. Eu mandei por e-mail de vocês. Professora, recebeu o e-mail para poder vir à banca? O professor Pedro Paulo está na sala, se ele pudesse falar. Tá, pera, você quer que eu diga em relação ao quê? Acho que tem 2 encaminhamentos de banca, um do André e um da Luana. Isso. Eles são os professores já pré-aprovados ou tem algum que a gente... Não, no caso, eu abri aqui o do André agora. O Bruno, acho que sim, porque o Bruno até já foi da casa, eu acho. O Bruno é pré-aprovado. O Michel, acho que já foi, Michel Reis, ele é da UFRJ agora, ele já foi de banca aqui há algum tempo atrás, não sei quando, não sei se caducou. Agora, eu não lembro se eu pedi anos atrás a aprovação da Maria Cláudia Irigoyen, da Kátia De Angelis, da Lisete Michelini e da Fernanda Consolim Colombo. Eu acho, o Pedro Daulago foi de banca já aqui, sim, há um tempo atrás. E o Tiago Gonçalves é egresso. Então, eu estou desconfiado que, dependendo do tempo de validade dessas aprovações, acho que o Pedro já foi, o Tiago também, talvez o Michel e o Bruno já estejam aprovados, tem só que confirmar. De qualquer maneira, qualquer um desses aqui, eles têm produção suficiente e são todos professores da pós. O que eu diria que teria de novidade talvez seja aqui a Maria Cláudia Irigoyen, que é do INCOR, que é da USP, e também a Kátia De Angelis é da Unifesp,
a Lisete Michelini é do ICB da USP, a Fernanda Consolim Colombo é do INCOR, é cardiologista do INCOR, e também tem produção e tem atuação suficiente, e o Pedro também. Eu pedi para encaminhar um número maior de aprovado, para aprovação, porque tudo vai depender do perfil definitivo que for ficar o projeto e também da disponibilidade dos candidatos, porque ele tem um projeto que tem uma pegada mais fisiológica básica, mas pode ter implicações clínicas também. Então, eu deixei como uma carta na manga a possibilidade da Fernanda Consolim Colombo, o Pedro ele transita do básico para o aplicado, e a Maria Cláudia também, Kátia também um pouco, são mais básicos, mas também transitam para coisas clínicas, e a Lisete é bem básico. Então, do ponto de vista de perfil, eu acho que está cobrindo qualquer possibilidade do projeto dele, essa banca de qualificação. Então, a proposta seria, eu teria a preferência nesse momento por ter na banca o Bruno, com certeza, provavelmente o Pedro, e aí a gente teria que ver se a Cláudia, a Kátia ou a Fernanda fariam uma composição melhor, para pegar todo o espectro assim, de possibilidade de discussão do projeto dele. Mas, do ponto de vista de aprovação, todos esses membros têm condição de fazer parte de qualquer banca, tá? Por mim, está mais do que claro. Se algum professor... Eu não sei se as pessoas estão acessando aqui a ficha que o André encaminhou, mas tem aqui a produção e tem os locais de atuação. Tá tudo em conformidade, né? No meu entendimento, sim. Aqui nós estamos falando de Maria Cláudia, pesquisadora 1, Bruno é A2, Kátia é A2, Lisete é A1, Fernanda, eu não lembro se ela está como produtividade na medicina 1, talvez, eu não sei, está aqui não. Ela agora está na Uninove, mas ela é do INCOR. Talvez ela não tenha produtividade, que eu me lembre, mas o Pedro tem. Bom, maravilha. Para o que é necessário para a banca, qualquer um desses aqui é suficiente. Agora, ele botou como suplente, ele botou o Tiago, na verdade, o Tiago ele teria que ser suplente, provavelmente. E depois a gente tem que ver alguém da casa. Eu acho que o Bruno não é mais da casa, correto? O Bruno não é, não. Tá. Então, a gente tem que... Depois a gente vê alguém da casa, mas... Só ajusta botando alguém de dentro. Mas essa seria seria esse formulário. Seriam os candidatos. Maravilha. Se ninguém tiver nada a se opor, a gente pode aprovar e vamos para frente. Maravilha. Então, esse item já foi da pauta. Tem o da Luana também, que atende os mesmos critérios. Também são pessoas, ela preencheu aqui, que tem produção, deu várias informações adicionais, mas também parece que todos cumprem os critérios. Seriam o professor Luiz Augusto Teixeira, professor Luiz Aureliano Ibiriba Silva. O Luiz Augusto Teixeira, a Patrícia Chacur Brum são da USP. Também, do ponto de vista de produção, atendem bem. A Patrícia Brum, principalmente, tem muito a ver com o projeto em si. O Luiz Aureliano, ele é da UFRJ, tem mestrado na COP e doutorado na biofísica. Também tem muito a ver com a parte da tese dela, que é de biomecânica. Deixa eu ver quem fica. Está em branco aqui, eu estou perdido aqui no formulário, só um instante. Então, foi a Patrícia, o Luiz Aureliano e o Luiz Augusto Teixeira. São só esses três, né, Luana, que você encaminhou aqui.
Isso. Tá. Os outros quadrados estão em branco todos, está certo. Então, e no mais, eu acho que os outros seriam já aprovados em alguma instância ou já seriam da casa. Então, no meu entendimento, todos atendem também os critérios. Por mim, está aprovado e a gente pode seguir na pauta. Tenho também, professor, um pedido de mudança de orientador do Lucas Reis, pedindo a mudança para o professor Jonas. Era o que estava aguardando, né, o professor Jonas voltar a ser orientador, né? Eu estava como orientador dele, mas, na verdade, o que é o mais indicado é ser o Jonas, o orientador. Então, vamos ver. Vamos aprovar, né? Está perfeito. Então, está aprovado também a troca do orientador. E o Tem próximo... também, professor, um pedido de matrícula também, da aluna da professora Milena, da Karen. Ela está pedindo, ela mandou o termo de compromisso de matrícula do doutorado e o relatório dela desse semestre, o último. Legal. Que bacana. Inclusive, eu vi que ela se candidatou à vaga da monitoria da disciplina da pandemia. Acabei de receber aqui as inscrições. Tem 2 alunos da pós que se inscreveram. Fico muito feliz por isso. Seria Karen Salve Coutinho o nome dela? Tá. Ótimo. Então, não sei se a Milena quiser falar alguma coisa, como está o desenvolvimento do projeto dela. Milena? Não sei se a Milena está na sala. Está com a internet ruim. A carta está com você, ou Aline? Você pode ler para a gente, por favor? O termo de compromisso é aquele padrão mesmo, né? Que fala que tem ciência dos prazos, e o que ela mandou foi o relatório semestral agora do primeiro semestre de 2020. Maravilha. Maravilha. Então, vamos aprovar a matrícula dela. Inclusive, eu estou com a expectativa muito grande dela ser, inclusive, bolsista, né? Tem chance. São 2 bolsas da disciplina da pandemia, mesmo que sejam por 4 meses, né? Mas é importante, e só houve 3 candidatos para essas 2 bolsas, né? Então, eu acredito que ela tem a possibilidade grande de ser uma das bolsistas. Então, acho que a matrícula, além disso, vai ajudar ela, porque precisa estar matriculada, né? Então, perfeito. Vamos aprovar. Se alguém tiver alguma coisa contrária, pode se manifestar aí no chat. Podemos ir para o próximo item? Então, deixa eu falar, professor Cláudio, Denise. Bom dia a todo mundo. A Natália tinha mandado para a Aline, para a pós, né, a banca da qualificação de mestrado da Isabela, que é aluna da Natália Borges, mas eu sou orientadora. E eu acho que a Aline não viu, e aí, enfim... Não, mas é porque os nomes, acho que já são todos pré-aprovados. Isso, são mesmo. Se é pré-aprovado, nem vem para a reunião. Beleza. Tá bom, então. Tá bom, obrigada. Só para poder a pauta ficar mais enxuta, né? Porque... beleza, ótimo, perfeito. Já que o orientador já se comprometeu que tem condição, Tá bom. Obrigado, Denise. Obrigada. Os editais de fomento abertos, é muito importante a gente sempre tocar nesse ponto. Existem aí alguns editais que estão abrindo. Peço que vocês entrem no site do CNPq. Tem alguém fazendo um barulho. Será que foi eu?
Peraí, deixa eu botar a ideia de explicar aqui. Então, existe uma quantidade de editais que estão abertos. É importante que os professores sempre estejam buscando esses editais. Inclusive, naquela live do CNPq que a gente compartilhou aí no grupo da pós-graduação, parece que o CNPq está fazendo esse edital agora, são 70 milhões, né, que a gente está organizando a proposta, meio como um balão de ensaio para um mega edital que vai vir no começo do ano, que é quando tem a maior quantidade de bolsas, né? E, na verdade, tudo a gente vai aprendendo para poder ser cada vez mais competitivo com os editais, e os editais cada vez mais vão privilegiar não os pesquisadores individualmente, mas sim as pós-graduações de modo coletivo, né? E a gente vai precisar aprender cada vez mais com esse sistema aí de editais, né? Eu descobri aí que tem, inclusive, já pessoas que criaram firmas para preencher documentos de editais, para vocês terem ideia de como isso virou uma coisa competitiva, né? Então, as pós-graduações particulares têm contratado pessoas para preencher, né? E, com isso, pessoas especializadas em preencher documentos estão fazendo cada vez mais pedidos mais especializados, né? Com mais chance de obtenção de sucesso. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a crescer e desenvolver coletivamente. Na verdade, fazer esse edital de modo conjunto tem sido um grande crescimento. Ia passar a palavra um minutinho para a professora Cristiane Bretas, se ela quer fazer também algum comentário sobre esse edital, esse CNPq 25, com relação à participação dos professores e dados que são necessários. Bom, então, recapitulando, né, acho que foi no dia 31 de agosto que foi enviado um formulário Google para preenchimento por parte dos professores, e a gente discutiu em paralelo, também foi disponibilizado um documento no Word, para que os professores se organizassem em núcleos e mandassem propostas de programas, né, como é chamado no formulário do CNPq, envolvendo projetos dos quais os alunos elegíveis à bolsa participariam. Então, eu enviei esse formulário, a gente teve 2 reuniões na sequência, estabelecemos aí eixos que, na verdade, entraram como esses projetos, programas, no formulário do CNPq. Os professores, então, foram orientados a se organizarem de acordo com a interseção dos seus projetos para que um representante mandasse uma proposta única para cada eixo, né, que a gente separou lá: hipertensão arterial, obesidade, fármacos, saúde mental, doença renal crônica, né, nutrição e doença renal crônica. E nesse formulário, ele foi elaborado basicamente com os mesmos tópicos do formulário do CNPq que o programa tem que preencher. Então, foi solicitado aos professores contribuição não somente em relação aos projetos que eles estão conduzindo ou pretendem conduzir no ano que vem, mas também a visão deles sobre como acompanhar egressos, os desafios do programa, para que a coordenação fosse auxiliada no preenchimento de outros campos da proposta para o CNPq. Então, nós recebemos 10 devoluções de questionário. Eu até entrei em contato com alguns professores, porque tinham propostas enviadas para programas distintos que, a meu ver, não caracterizavam exatamente programas distintos, mas sim um programa maior que envolvia uma continuidade de pesquisa, né?
Então, eu entrei em contato com esses professores, a gente ajustou o texto à luz disso que eu estou colocando para vocês, e até então a gente tinha, em vez de 10 programas, 8. E aí, mais recentemente, conversando com o professor Pedro Paulo, parece que eles tinham, sim, uma proposta relacionada ao exercício, que não havia chegado via formulário do Google. Eu recebi 10 propostas, mais 2 relacionadas à hipertensão arterial. Então, também entrei em contato com o professor Pedro e o professor Ronaldo para poder, então, colocar essas 2 propostas numa só, já que o eixo é hipertensão arterial. E ontem, através do documento em Word, eu recebi efetivamente a proposta em relação ao exercício, e já foi anexada às demais propostas. Então, todo o formulário ele já está preenchido das partes 1 a 4. O que está em aberto é a 5ª parte, que pode ser escrita considerando, inclusive, as informações que os professores mandaram nos seus respectivos formulários. Então, o que está faltando, basicamente, seria pegar esses inputs dos professores, né, a coordenação pensar também a respeito desses itens e fechar o texto para essa 5ª e última parte do formulário. Então, em relação a essa etapa da submissão, o status que nós estamos é esse. Agora, depois, para entrar no sistema, aí tudo ainda está em aberto, né? Tem muitas dúvidas em relação a essa proposta. Os coordenadores de programas da UF têm trocado bastante ideia através de e-mail, mas o que fica muito claro também é que o CNPq não está respondendo às dúvidas. Então, isso está trazendo uma insegurança a todos muito grande. Eles falam que trocaram de e-mail, mas se entra em contato através desse e-mail e também não se obtém resposta, porque a gente tem um campo do formulário que fala do histórico do programa, que está lá bem claro que o limite são 3.000 caracteres. Mas em relação aos projetos, programas, né, esses 10 que eu comentei com vocês que há possibilidade de inserir, não vem nada em lugar nenhum dizendo da limitação de caracteres ou de palavras. Então, fica aí isso em suspenso. O próprio edital, ele diz que nesses projetos, não é algum projeto de pesquisa tradicional, que você vai colocar lá, né, um referencial teórico, a hipótese, a metodologia, tudo tão descritivo. É mais um projeto institucional. Então, os professores elaboraram as suas propostas, inclusive com essa orientação. Eu entrei em contato apenas para fazer algumas perguntas, para que as ideias talvez ficassem, mais, não sei se é objetivas o termo, né? Mas mostrando mais claramente o que nós gostaríamos de mostrar com essas propostas. E o que eu peguei dessa troca no e-mail é que todo mundo está tentando escrever esses projetos, vamos dizer assim, também com o limite máximo de 3.000 caracteres, como do histórico do programa. Mas o fato é que ninguém sabe se vai ter esse espaço realmente disponível, mesmo que não seja para falar muitos detalhes de cada projeto, ou se vai ter que enxugar mais ainda. Então, a professora Denise mandou uma proposta super elaborada e é interessante porque aí você consegue filtrar as informações, né, para colocar ali. Às vezes é melhor do que uma proposta muito enxuta, que às vezes a gente precisa de informações adicionais e a gente não tem. Mas, enfim, eu tentei colocar todas as propostas na mesma formatação, no sentido de que apresentassem os mesmos elementos. Mas a gente não sabe se vai precisar enxugar mais ainda ou o que tem é suficiente. É isso. Assim, é um grande balão de ensaio. Eu assisti as 2 lives, realmente a percepção que tem é que o grupo que está lá no CNPq, inclusive, eles não foram o pai dessa ideia, né? Eles já pegaram essa ideia pronta e teve uma mudança, e aí eles tiveram que pegar o carro já andando, né? O trem já andando, e estão fazendo o que é possível, né? Mas o que é nítido, nas palavras do presidente do CNPq, é que este é um modelo de concessão de bolsas
que virá Doravante, né? E o nosso programa, a última bolsa que teve do CNPq foi a do Alessandro, né? Do professor, aluno do professor Antônio Cláudio, e hoje a gente não tem nenhuma bolsa ligada ao CNPq. Todas as nossas bolsas são vinculadas à CAPES, e a gente tem uma expectativa de a gente conseguir bolsas, né? Seria muito útil para a gente nesse momento de escassez quase que completa de bolsas, né? Então, agradeço a todos que têm colaborado aí com a elaboração do projeto, e na sequência a gente vai concluir esse projeto e submeter. Aqui, mais uma vez, eu sugiro fortemente o próximo item, né? Aos docentes assistirem os cursos de qualificação de docentes que estão abertos, né? Realmente, hoje, na nossa pós-graduação, eu estou impressionado como que o professor Alair está dominando o Google Classroom. Eu agradeço muito a professora Caroline. Aquela live que ela fez serviu de grande motivador para vários professores, e o professor Alair, ele desenvolveu uma capacidade que ele organizou todo o internato de radiologia online. É espetacular o trabalho que ele fez, com sessões diárias, síncronas, com material, com trabalhos, com aulas, com discussões de dúvidas, com quizzes, com pôsteres, assim, por semana está dando uma carga horária de 60 horas para os internos. É uma quantidade de material espetacular que tem, interações. E o internato de radiologia, que tinha no máximo 10 alunos por semestre, esse semestre agora teve 140 alunos e tem mais 140 alunos aguardando para entrar. Então, eu agradeço a professora Caroline por ter feito aquela apresentação, e é aquele negócio, né? Educando os educadores. A semente que ela plantou realmente germinou, e professores do nosso programa estão tendo desempenho assim excepcional. Fico orgulhoso. Quando eu entrei outro dia numa discussão de casos da pós-graduação não, da residência do Antônio Pedro, tinha 120 alunos aguardando sincronamente para assistir, para tirar dúvida, para perguntar, e colocou de novo vivo o internato da radiologia, e com um interesse muito grande. E o professor Alair fez uma coisa que eu achei brilhante. Ele fez que o trabalho de conclusão de todos esses alunos é escrever um relato de caso, um artigo, enfim. Eles têm uma maneira de produzir cientificamente junto com os alunos, né, com os discentes e tal. Então, os discentes com os docentes foi um crescimento muito grande. Existem vários cursos aí de qualificação docente, né? E o professor Alair também colocou um vídeo, eu coloquei também no grupo, daqueles adicionais que você pode botar no Google Class, no Google Meet, que você tira a presença, né? E ele tira a presença 3 vezes durante a aula, para ter certeza que o aluno não entrou e saiu rapidamente, né? Existe um que é o Grid, que você transforma o Google Meet praticamente num Zoom, e você consegue ver todo mundo e se ver falando quando está apresentando, que é uma coisa que a gente reclama muito quando usa o Google Meet, né? Que você perde a interação, o feedback com a turma, né? Entre outras coisas. Então, agradeço aos nossos professores aí que têm mostrado um desenvolvimento muito grande. E eu tenho recebido muitas perguntas dos alunos se a gente vai continuar com o modelo de aulas online doravante, né? Então, eu acho que isso é uma coisa irreversível, né?
acho que faz parte do nosso planejamento estratégico, mas com isso, né, a professora Caroline já falou, né, os alunos não precisam vir de Friburgo para assistir uma aula, voltar, ficar horas no transporte, você consegue facilitar a presença de pessoas. Eu tenho hoje aluno assistindo aula em 3, 4 estados diferentes. Tem um aluno em Minas, tem um aluno no Espírito Santo, estão frequentando aulas aqui da UF. Isso é muito, muito importante para a gente dar um alcance maior à nossa pós-graduação. Tem um item que precisa, para cumprir, precisa ter uma ata designando um representante docente para o edital do CNPq 25. A gente vai aprovar o nome do orientador, do coordenador, no caso sou eu, como representante docente para o edital. Porque ainda estava cadastrado o professor Evandro, se até a data, a véspera, que a gente vai enviar na véspera, o CNPq não tiver trocado, a gente vai aprovar, mandar uma carta dizendo que o representante docente é o professor Evandro, porque precisa ser o coordenador. Então, se alguém tiver alguma coisa contra, não. Então, a gente também aprova essa aprovação do representante docente. E de assuntos gerais, eu já coloquei aqui no chat a professora Renata Frauches, não sei se ela está aqui com a gente agora, ela fez uma intermediação muito interessante com uma aluna, ela está aqui, né? A aluna Maíra, que ela tem realmente um dom, que é o dom de fazer uma comunicação visual, trabalhos que são verdadeiras obras de arte, né? E ela se disponibilizou para fazer 3 propostas de logo para o nosso programa, para a gente poder atualizar o nosso logo. Ela é formada em design, né? Excelente. Se você pudesse falar um pouco, Renata, também agradeceria você explicar a sua ligação, né? Já coloquei aí a ideia de a gente apresentar esses... tá sem som? Não tem problema. A gente apresentar esses 3 logos para vocês hoje e a gente colocaria esses logos em votação e essa votação seria apresentado o resultado no primeiro dia, na abertura da pós de Ciências Cardiovasculares, porque seria o logo dos 35 anos do programa, que estão sendo completados agora no fim do ano, né? Então, todo ano que vem é o ano em que se comemora os 35 anos do programa. Então, ela deu uma explicação aqui, vou ler rapidamente para vocês, que ela usou como base o logo do coração, né, que é uma coisa que une todo o programa, né, e um estetoscópio. O estetoscópio remete ao professor criador da pós-graduação da cardiologia, professor Pareto, né, que fundou, após o mestrado, fundou também a residência de cardio, a especialização. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os modelos que ela compartilhou com a gente. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. O primeiro modelo é esse modelo aqui. Vocês conseguem ver? Tem aqui essa associação, eu vou ler para vocês o que significa. O segundo modelo é esse modelo aqui. E o terceiro modelo é esse modelo aqui. E aqui ela mostra o que é da união das várias coisas aí, né? Tem a parte laboratorial, a parte da radiação, né, atômica, tem a parte do coração, a parte do estetoscópio. Aqui estão os 3 logos, lado a lado.
para os professores conhecerem a explicação dela aqui. Na primeira proposta, o estetoscópio assume uma forma de coração e dentro dele temos os símbolos que representam a ciência, as pesquisas laboratoriais que envolvem, fazem parte da pós-graduação. Então, esse logo aqui, né? Aqui tem a genética, né? Tem o DNA, aqui tem os exames laboratoriais que são feitos em vários laboratórios e o estetoscópio, que dá a conectação clínica. Na segunda proposta, temos o livro como base, que representa os estudos, publicações científicas, o jaleco, que pode ter duas interpretações. O jaleco de frente, que assume um formato de coração, com estetoscópio no pescoço, e uma homenagem ao criador da pós-graduação, e também podemos ver um jaleco de frente para o outro, como duas pessoas, uma de frente para a outra, representando a integração entre pesquisadores, e eles estão unidos pelo estetoscópio. E a terceira é a proposta que mais se relaciona com a logo atual, tendo a simbologia da pesquisa adicionada na ponta do estetoscópio, e o caminho e a movimentação do estetoscópio remete a um orbital de um elétron. Foi esse aí o conteúdo que ela mandou. Assim, eu queria que ela falasse, né, com vocês, explicasse essas propostas para vocês poderem também tirar dúvidas e tal, e verem. E assim, muito gratificante para a gente ver esse tipo de trabalho que ela fez. A nossa ideia é colocar numa votação no site da Pós. Isso serviria também para divulgar o nosso programa e os professores buscassem também coletar os votos de acordo com o que eles acham que advogar a proposta. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Evandro, quer falar? Cláudio, posso sim. Primeiro, parabéns, né? Excelentes imagens. Mas o professor Pareto, por que eu gostei da primeira? Né? Primeiro que a gente fez uma evolução da cardiologia para a ciência cardiovascular, né? E foi muito bem pensado nisso. Mas a segunda mantém uma coisa interessante, que é o estetoscópio. E o que o Pareto falava? Que o mais importante não estava entre o ouvido e o paciente. Estava entre as duas olivas do estetoscópio, a mente humana, né? A capacidade de conexão e para chegar ao diagnóstico e, obviamente, poder saber o que o paciente estava. Então, aquelas duas olivas separadas, né? Mostrando o cérebro humano entre elas, e remetendo essa visão do Pareto, do estetoscópio, eu acho que é muito, muito possante e muito agregador esse primeiro logo. Muito parabéns, Cláudio. Se algum professor também quiser falar a sua opinião, a sua visão, eu realmente fiquei encantado com todos. Eu, assim, gostei muito do logo número 2, por causa do livro, né? Eu acho que a gente tem essa parte clínica, laboratorial, mas ela é o logo que mais me colocou o papel de professor, né? Eu acho que o que diferencia a nossa pós-graduação de um grupo de pesquisa é realmente a questão do ensinar, de dar aula, de ter livros, de ter publicações, mas realmente qualquer um deles é encantador, e eu ficaria orgulhoso de colocar ele em qualquer documento da pós-graduação, qualquer slide que doravante a gente possa construir como material institucional. Agradeço muito aí a professora Renata ter feito essa ponte, e a gente vai organizar essa votação. Eu achei realmente todos eles muito
muito bonitos. Alguém mais quer fazer algum comentário ou quer falar algum assunto geral? Esse é o momento para a gente poder encerrar a reunião, conforme a gente tinha falado, até às 10h30. Não? Então, com isso a gente encerra. Eu coloquei todos esses logos no nosso grupo de WhatsApp e vocês podem ficar à vontade e tal, e até fazer sugestões, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando aí, a gente tem tanta gente da parte da nutrição no grupo, se está contemplado o grupo da nutrição dentro desses aspectos aí laboratoriais, genéticos, e também fica representado nesse slide, nesse logo, né? Mas eu me sinto representado por qualquer um deles. Todos eles são muito bonitos e representam a nossa pós-graduação. Obrigado, bom dia, boa semana a todos. A gente volta em breve a se comunicar. Essa reunião a gente vai disponibilizar aí no canal do YouTube, quem quiser ver. Abraço, tchau, tchau. Bom dia.